isso é para honra e glória dele. Se estamos aqui hoje é para honra e glória dele. Se a palavra dele age em nossas vidas é para honra e glória dele. Tudo é dele. Aleluia. Aleluia. Se você tem alguma coisa a agradecer que ainda não agradeceu hoje, fecha os teus olhos e agradece. Ah, mas eu não tenho o que agradecer. Você acordou, está respirando, não faltou pão em sua casa, e aí vai. Então não nos falta motivo para agradecer. Aleluia, aleluia. Glorifica, querido. Aleluia, adora, agradece. Que o teu coração diante do Senhor, aleluia, não cesse em oração. Aleluia, às vezes nos falta palavra, mas as nossas lágrimas falam muito mais. Aleluia, aleluia. Tu és glorioso, Senhor, e tudo que eu tenho é teu. Cristo, manso e humilde, e assentou-se à mesa. Glória a Deus. De Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão, ele serve o vinho, nos deu plena comunhão. Aleluia. Fez um vivo caminho, nos deu, aleluia. Então declara, querido, tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Dá um glória a Deus, igreja, dá um aleluia, aleluia, aleluia. Que seja o teu nome exaltado, meu Senhor, aleluia. Manso e humilde, e assentou-se à mesa. Filho,
Diga assim, ó. Aquele que venceu a morte e tomou das mãos delas a chave. Aquele que se entregou por ti naquela cruz é aquele que viemos exaltar nesse lugar. Ah, mas eu sou jovem demais para me converter agora. Ah, mas eu vou perder a minha vida diante da minha juventude. Troca a tua ótica e diz assim: eu vou viver toda a minha vida na presença daquele que sabe quantos cabelos eu tenho, quantos fios de cabelos eu tenho. Aquele que antes de nascer conhecia a minha história já no final dela. É esse o Deus que eu sirvo. É o Deus que faz milagre, mas quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. É esse o Deus que eu sirvo. Quando a porta está aberta, glória a Deus. Mas quando ela está fechada, glória a Deus também. Sabe, meu querido, a gente tem que parar de adorar o nosso Deus só para querer algo em troca. Ele já te deu tudo, Mateus. Ele já te deu tudo, Miriam. Ele já deu a sua vida em troca das nossas. Pobre pecador necessitado somos. Ei, mas Ele é o terceiro dia. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Oh, aleluia! E Ele não está mais naquela cruz. É esse o Deus que você serve, meu querido. Não é porque Ele vai te dar algo em troca, porque Ele já te deu tudo em troca. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. E logo Ele diz: e Ele virá. Diga: soberano,
soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Ele virá. Soberano em poder. E o governo está nele. Glória a Deus. Sabe, quando a gente vai até um juiz e a gente leva uma situação, a gente leva uma causa para que ele possa resolver. E na nossa vida nós temos muitas causas a ser resolvidas. E quando nós chegamos ali, aquele encontro com o juiz, nós estamos levando uma causa para que ele resolva, porque nós não podemos resolver. E o nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. Sabe, esse louvor é tão lindo, mas ele é muito forte quando diz: tudo é teu. A nossa vida, se existe coisas, situações que só Deus pode resolver. Na nossa vida há situações que dinheiro nenhum pode resolver, nenhum ser humano pode resolver, mas Deus, ele pode resolver. Sabe, eu queria que nessa noite você entregasse as causas da sua vida para esse juiz que é o Senhor dos Senhores. Eu queria que você entregasse diante dele a sua vida e deixasse ele tomar o controle de tudo. Porque nós sabemos que muitas coisas nós não conseguiremos sozinhos, mas a gente sabe que o Deus Todo-Poderoso, ele pode resolver. Ele pode resolver, porque é um Deus que já abriu o mar vermelho, é um Deus que já ressuscitou mortos, é um Deus que criou os céus e a terra. Então esse Deus, ele pode todas as coisas. Aquilo que para nós é impossível aos nossos olhos, a nossa força, a nossa inteligência, a Bíblia fala que para Deus tudo é possível. Eu queria que você, diante desse louvor, e através da sua oração, louvando esse louvor, você entregasse não somente a sua vida, mas você entregasse o controle da sua vida para esse Deus que pode todas as coisas. Sabe, eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei como é que está a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tantas e tantas outras áreas. Eu não sei como é que está, mas deixa eu te dizer uma coisa: entrega o controle da tua vida a esse Deus, para que Ele possa te conduzir no caminho mais reto, para que Ele possa te conduzir da melhor maneira possível. Deixa o Senhor te conduzir pelos planos que Ele traçou para você. Não caminhe sozinho nessa vida, caminhe junto com o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu por você naquela cruz. E eu queria que, através desse louvor, dizendo que tudo é teu, você entregasse não somente com a sua boca, mas você dissesse lá no fundo do seu coração: Senhor, tudo é teu. Eu entrego a minha vida, a minha casa, o meu dinheiro, as minhas finanças, o meu trabalho, os meus filhos, o meu marido. Eu entrego o meu ministério. Comece a entregar tudo na sua vida no controle do Senhor, porque você vai ver que você vai bem sucedido quando Deus está no controle de tudo. Declare isso de todo o seu coração. Tudo que eu sou é teu, filho. Declare isso.
todo o seu coração. Tudo que eu tenho é dele. Tudo é dele, porque tudo veio dele. Cristo, tudo que eu sou é teu, filho. Minha casa, o meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Declara, igreja, tudo é teu. Entregue-se ao Senhor nessa noite. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é Você reconhece que a sua vida foi o Senhor que te deu. Você reconhece que você está respirando hoje porque foi o Senhor que te deu fôlego de vida. Você reconhece que hoje você está de pé, você está vivo, porque o Senhor te deu essa graça de permanecer. Se o Senhor te deu essa graça de permanecer vivo ainda hoje, é porque algum propósito o Senhor tem para a tua vida. Deixe o Senhor te conduzir e seja grato por esse Deus que tem te guiado, que tem te guardado, tem te protegido. Mesmo que muitas vezes você não tenha olhado para o lado e tenha visto o Senhor, mas Ele tem cuidado de você todos os dias, porque Ele tem planos e propósitos para a tua vida. Em nome de Jesus, aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Glória, glória, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Seja muito bem-vindo a esse culto maravilhoso, culto de gratidão ao Senhor. Vamos chamar as crianças para receber a oração. Boa noite. Vamos levantar nossas mãos para derramar bênção sobre a vida delas, amém? Amém, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por cada criança, Deus, que está aqui essa noite, Senhor. Acampa os teus anjos, Deus, sobre a vida de cada um deles, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra de hoje, Senhor, venha dar entendimento, Senhor, para cada um deles, Senhor. Que eles venham aprender, Pai, um pouquinho, Senhor, da tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Guarda eles, Deus, de todo mal, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Protege aqueles que não puderam vir, Senhor. Aquelas crianças, Deus, que moram na rua, Senhor, protege e guarda, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, sobre a vida de cada um essa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Vamos para os momentos do dízimo e da oferta. Amém. É o momento de ser gratos, sermos gratos ao Senhor através do nosso dízimo e das nossas ofertas. Antes
Antes eu queria fazer um convite para as mulheres. Mulheres, dia 10 desse mês, terça-feira agora que vem na outra, nós temos nosso primeiro encontro de mulheres 2026, amém? Queria muito que você estivesse aqui junto com a gente, para que a gente possa fazer um momento especial para nós. Um momento de muita oração, um momento de conversas, vai ser muito bom, amém? Então, dia 10, encontro de mulheres. Eu queria ler com você Malaquias, capítulo 1, versículo 8, que foi o livro que nós estudamos há uns dias aí atrás, nos cultos de quinta-feira. E eu queria ler com você esse versículo 8, que é muito interessante, que diz assim, ó: acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Só o 8 mesmo, tá bom? É interessante aqui, Malaquias, é uma das partes que eu acho muito forte, que quando há uma conversa aqui, né? E nessa conversa, durante toda essa conversa que tem aqui, tem várias partes que é dito, né? Que o povo está fazendo as coisas erradas, o povo não está mais respeitando a Deus. Aí o Senhor diz que eles não estão mais respeitando, aí eles vão e diz: aonde que nós não estamos respeitando o Senhor? E aqui eu achei interessante porque aqui ele fala sobre sacrificar, que naquela época, né, as ofertas eram sacrifício de animais. E aqui fala sobre sacrificar, caso não é errado sacrificar animais aleijados, doentes, cegos. E a gente trazendo para nós, quantas vezes nós temos oferecido ao Senhor, isso eu não estou falando somente de dízimo, serve para tudo que nós entregamos ao Senhor. O que nós temos entregado, ofertado ao Senhor, será que não é algo como um animal cego, aleijado, doente? O que significa o animal cego, aleijado, doente? Algo que não é perfeito, algo que não é puro. E às vezes nós, como seres humanos que nós somos, tão falhos, muitas vezes nós queremos oferecer, nós até temos a boa intenção de oferecer ao Senhor o nosso melhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso tempo, mas só que nós não estamos oferecendo da forma errada. Nós estamos oferecendo da forma errada, porque quando eu vou oferecer algo para o Senhor, tem que ser a primícia, tem que ser o meu melhor, porque é para o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que se deu por mim. Então eu preciso oferecer o meu melhor para Ele. E muitas vezes nós vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós temos que fazer da maneira certa. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, como se existe aquele tal jeitinho brasileiro, e com o Senhor não combina, porque o Senhor conhece o nosso coração e a intenção também do nosso coração. E a gente consegue enganar qualquer ser humano, a gente pode fazer escondido de qualquer ser humano qualquer coisa, mas de Deus a gente não faz, porque Deus, Ele vê tudo. E muitas vezes, naquele momento, talvez a gente não vai ganhar a recompensa daquele erro que nós fizemos, mas mais lá na frente a gente vai ter que pagar a conta, porque ela vai chegar de qualquer jeito. E aqui eles estavam oferecendo animais aleijados e doentes, e é interessante porque ele diz assim: apresente essas ofertas como essa ao seu governador, vê se eles aceitam. Às vezes nós oferecemos ao ser humano coisa melhor do que nós oferecemos ao nosso Deus.
Porque muitas vezes nós oferecemos o nosso melhor tempo para o nosso patrão, chegamos no horário certo, trabalhamos bem direitinho, fazemos hora extra, mas quando é para Deus, a gente não consegue fazer. Porque se nós estamos cansados, nós deixamos de lado Deus e vamos descansar. Sabe, são coisas que nós, como filhos de Deus, nós temos que pegar essa responsabilidade para nós e ver aonde nós estamos errando. Para que a gente não venha estar oferecendo ao Senhor uma oferta, um sacrifício aleijado, cego e doente. Para que a gente não esteja oferecendo ao Senhor algo de qualquer jeito, algo impuro, algo que Deus não é merecedor. Deus merece o nosso melhor, amém, igreja? Sabe, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, nós não somos nada. Se você deixar Deus de lado e você for caminhar sozinho nessa terra, nesse mundo, você pode saber que você não é nada, porque você não vai conseguir nada sem Deus. E nada podemos fazer sem Ele. Então, quando nós temos um coração grato, nós oferecemos o nosso melhor para o Senhor. Amém? Vamos dizimar, vamos ofertar, vamos adorar o Senhor em gratidão a Ele. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Céus e terra se encontram alinhados no teu trono, o universo estremece, o leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu trono, o universo estremece, o leão fugiu do trono. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Se você quer dizimar e ofertar, temos ali a Geralda com os envelopes. Temos também nas TVs para você que for fazer no Pix, amém? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor por cada dízimo, cada oferta, em nome de Jesus. Mesmo que você não vá dizimar nem ofertar, levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada dízimo, cada oferta que é entregue no teu altar nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abençoando essas sementes. Ah, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor, que elas venham se multiplicar, Pai, através da fidelidade de cada um, para que eles sejam testemunhos, Senhor, do teu poder, do teu amor, da tua grandeza na vida de cada família aqui representada, em nome de Jesus. E que na tua casa, Senhor, essas sementes também venham multiplicar para o mantimento da tua casa, para que venha suprir as necessidades, Senhor, da tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, porque tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, que é digno de todo louvor, de toda primícia, de toda glória e toda honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer seu dízimo, a sua oferta. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Está todo mundo feliz? Quantos estão felizes? Amém. Felicidade é um estado permanente do crente, amém? Mesmo que você esteja andando no vale da sombra da morte, você ainda está crendo. E o Senhor está contigo e ali não tem lugar melhor para estar. Aleluia. Poucos entendem isso, querido, mas isso é uma virtude da vida do crente. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Ontem nós estivemos no culto externo Kids, lá na casa da tia Deja e da dona Mocinha, né? Foi muito bonito, muito legal. Queria uma salva de palmas para a equipe Kids, bem forte, glória a Deus. Muito bonito mesmo. Vocês merecem, viu? É bênção. Gálatas 6, versículo 2. Vamos ler até o 4, tá bom? Gálatas 6, 2 até o 4. Diz assim: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eu lembrei muito do versículo desse ano, né? Que foi o versículo do Renovação, que fala que as pessoas nos conhecerão como discípulos de Jesus se a gente nos amar uns aos outros. Se houver esse comportamento de amor, não precisa nem você falar que é crente. Seu comportamento já fala por você. Então, nós começamos essa palavra lendo isso. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, vírgula, não sendo nada, vírgula, engana a si mesmo. Ponto final. Cada um examine os próprios atos e, vírgula, então, vírgula, poderá ter orgulho de si mesmo, vírgula, sem se comparar com ninguém. Diga aleluia. Pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Opa! E aqui é que vai vir a nossa observação de hoje, tá bom? Vamos orar? Pai, essa noite nós precisamos do Teu Espírito para que Ele ministre ao nosso coração e ao nosso entendimento a Santa Palavra. E que através do conhecimento nós possamos entender qual é a nossa parte. Pai, que a gente não venha somente olhar para o lado e ver o que o outro deveria fazer, mas que a gente hoje possa olhar para nós mesmos e nos encontrar responsáveis em Ti. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Queridos, essa palavra é uma palavra muito forte e ela traz uma revelação muito profunda. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Mas ele termina dizendo, cada um deverá carregar a própria carga. Né? Quando a gente escuta isso, olha, você tem que me ajudar com os meus fardos, mas a responsabilidade da minha carga é intransferível. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Domingo a pastora falou como nós devemos escolher com quem caminhamos, pois as pessoas ao qual convivemos, nem todas a gente consegue escolher, né? Mas ela está falando de amigos mais chegados que irmãos. Essas pessoas, elas vão te ajudar com os seus fardos, né? Quando aquilo que você
é responsável, tiver muito pesado, que você tenha um bom amigo. Sabe aquele amigo que quando acontece um pneu furar, ou você precisa que ele fique no hospital com você, você tem esse amigo? Porque as pessoas enchem a boca, fulano é meu amigo, ciclano é meu amigo, e quando veio o Covid, ficaram poucos amigos, porque todo mundo queria safar a sua, né? E a gente poderia meditar sobre isso. No tempo do Covid, quantos amigos você tinha? Você ainda caminha com eles? Bom, ela falou também que nós precisamos escolher essas pessoas, que elas sejam pessoas de Deus, pessoas diferentes, assim como Jesus, que no caminho de Emaús fez o coração dos seus discípulos queimar de amor, queimar, sabe, de paixão pelo Evangelho. Pessoas como o bom samaritano, que sempre estão dispostas a ajudar mesmo aos desconhecidos. Tem pessoas que é da sua natureza ajudar o próximo. Imagine se ela for sua amiga. Essas pessoas, elas são pessoas que carregam a promessa de Deus, e não de qualquer forma, mas elas carregam com responsabilidade, e elas criam um ambiente de fraternidade. Você sabe o que é um ambiente de fraternidade? É um ambiente onde todos são verdadeiramente irmãos. Sabe, queridos, quando a gente fala sobre carregar o fardo uns dos outros, e como a gente precisa um dos outros, a Bíblia vai explicar isso várias e várias vezes, né? Suportai-vos, ela vai dizer amai uns aos outros, afinal é o segundo mandamento de tão grande importância quanto o primeiro, amar o próximo. Mas nós não estamos falando de viver dependentes. Eu costumo dizer aos meninos que são mais próximos de mim, que eu preciso de todo mundo. Depender, eu não dependo de ninguém, porque eu aprendi que tem momentos na vida que vai ser só você, e é você que vai ter que continuar. Mas nós precisamos uns dos outros. Quando nós falamos de comunhão, quando nós falamos de viver próximo de alguém, ou na família, ou no trabalho, ou na igreja, nós precisamos de ajuda. Você já viu um casamento que só um se responsabiliza pela casa? Que só um ali se responsabiliza na criação dos filhos? Se torna algo pesado. Quando a mãe falta, quando o pai falta, não adianta, o outro não vai cumprir aquela metade que era do pai ou da mãe. No trabalho é a mesma coisa. É muito raro alguém que trabalha dependendo de si mesmo, somente de si. E quando trabalha dependendo somente de si, aquele trabalho é árduo. Quando nós trabalhamos em uma empresa, existe uma equipe. E nós precisamos sim daquelas pessoas atuantes na mesma proporção que nós estamos atuando. Na igreja, nós precisamos uns dos outros. Não adianta você achar que uma igreja, ela vai fluir só por causa de um bom pastor. Não vai. Eu vi um videozinho de um pastor respondendo uma caixa de pergunta, aquelas caixinhas de pergunta, né? E a pergunta era essa: por que uma igreja que tem um bom pastor não cresce? Às vezes ela fica pequenininha. Aí o pastor deu uma resposta polêmica, muitos ficaram sem entender, né? E a resposta é essa: porque pastor não cresce igreja. Quem cresce igreja é ovelha. Ovelha é que dá ovelha. Ovelha é que, como é que se diz? Que gera ovelha.
Pastor não vai dar luz à ovelha. Quem dá luz à ovelha é a ovelha. Aí isso foi polêmico, porque parecia que o pastor ali estava tirando a dele, né? E empurrando para as ovelhas. Não, ele fez outra resposta, disse assim: querido, o problema é que você esqueceu que o pastor também é ovelha. Toda a responsabilidade que a ovelha tem, o pastor tem. Agora, muitas ovelhas querem só que o pastor faça. Igreja, quem cresce é ovelha, não é pastor. Se o pastor ficar sendo só pastor e ele não virar ovelha, ele não faz crescer a igreja. E se ele crescer como ovelha, vai ser só ele. A igreja vai continuar pequenininha. Alguém está entendendo isso? Essa moda de que se criou, principalmente nas igrejas neopentecostais, de que pastores, popstar, é que crescem ovelhas. Isso é conversa fiada, gente. Olha, você quer saber o que é um bom pastor? Eu vou lhe dizer como ovelha. Um bom pastor não é quem prega no microfone uma boa palavra. Um bom pastor é quem senta com você no individual, faz um discipulado que muda a sua vida. Que quando você está precisando, você liga para ele, ele vai lá. Que quando você está enfermo, ele vai lá. Isso é ter um pastor. Você já teve um bom pastor, então você sabe o que é. Não é ter. Tem pessoas que estão em igrejas, e eu já vi isso, e até convivi com isso. Pessoas que estão muito bem em igreja, em pastores que não pregam nada, gente. Que é uma pregação assim fraquinha dele. Mas o cara é o cara no discipulado. Na vida com o irmão, ele é aquele cara, sabe? De que João pode encostar no peito. E o cara não vai embora. Por que o cara não vai embora? Porque esse pastor tem muito mais do que uma boa pregação. Ele tem um coração igual ao coração de Cristo. Alguém está entendendo? Então, tudo que se seja necessário, uma equipe ou uma dupla, requer esforço dividido. Fala para o teu irmão assim: esforço dividido. Você pode falar para o seu marido, para a sua esposa. Diga assim: eu faço por você e você faz por mim. Você fala para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, diz assim: eu faço por você e você faz por mim. Você pode falar para o seu amigo, para a sua amiga, alguém que é chegado de você, diga: eu faço por você e você faz por mim. Aleluia! Isso é carregar o fardo uns dos outros, e isso é bíblico. É bíblico. É assim que se cumpre o segundo mandamento, a lei de Cristo. Carregando os fardos uns dos outros. Pastor, o que é fardo? Vou já explicar a você. Já eu vou explicar o que é fardo e o que é carga. Bom, se você está em um casamento que só você faz, e você até está tolerando, a longo prazo, isso vai se tornar insuportável. Se você está em uma equipe onde só você faz, ao longo prazo, porque em curto prazo, irmão, a gente consegue. Se eu pedir a qualquer um aqui, qualquer um, dizer assim: pega um fardo de refrigerante para mim, você pega ou não pega? Agora, se eu disser a você assim: pega um fardo de refrigerante e leva ali até a Cascaju, você até leva, mas é pesado, não é? E se eu mandar você fazer isso todo dia? 1 ano, 5 anos, 10 anos, você não está suportando mais casamento, porque você se faz forte e tolera uma pessoa que se diz fraca. Porque ninguém é fraco. Pode ser preguiçoso, desleixado, folgado. Fraco não. Se cada um fizer a sua parte, aquilo, em vez de ser cansativo, vai ser
prazeroso. Fala comigo, prazeroso. Bom, domingo eu falei também, e agora como pastor, eu falei sobre como é necessário que na igreja os evangelistas apareçam, os mestres apareçam, os profetas apareçam, os apóstolos apareçam e outros pastores. Nós temos a média nessa igreja de 50 a 60 pessoas. Eu sou só um. Aí vocês querem que cresça mais? Mas ninguém quer ser pastor. E eu não tenho mulher, eu não tenho filho, eu não fico doente, eu não tenho que cuidar da minha saúde não, é só de você. Alguém está entendendo? Necessário é que se haja crescimento primeiro naqueles que se fazem responsáveis. O que Jesus mandou orar? Orai o Pai para que Ele envie o quê? Pessoas? Não. Jesus nunca mandou orar para enviar pessoas. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Não mandou orar para vir gente, não. Se você está orando para vir gente, está orando errado. Jesus mandou orar para vir trabalhadores. Fala comigo, trabalhadores. Trabalhadores, porque grande é a seara. Se não está vindo pessoas, é só porque a gente não está trabalhando, irmão. A verdade é essa, não tem para onde correr não. E você pode culpar quem você quiser, mas lá no céu, não se engane, cada um vai prestar conta de si. Não adianta empurrar para o pastor. Vamos lá? Então, para que precisa disso, pastor? Para se ativar os evangelismos. Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, eu estou com saudade dos evangelistas. Bora evangelizar. Quer que eu vá? Quer que eu vá? Eu já ouvi cada coisa nessa igreja aqui, irmão. Se eu fosse besta como antes, essa mulher ia viver sozinha em casa de novo. Ah, porque o senhor devia todas as coisas, mas junto com você. Sozinho não. Aí você vai para a academia, você vai para casa, você vai cuidar do seu filho, você vai cuidar da sua esposa, você vai para o seu trabalho, e o pastor... Por que nós precisamos que os profetas se levantem? Os círculos de oração, irmãs. Cadê? Cadê as novas salas do Ser Como Jesus, o nosso discipulado? Por que tem gente na igreja que ainda não recebeu esse discipulado? Se quando nós fizemos o teste, na primeira classe, deu um monte de mestre. Cadê esses mestres que não estão ensinando nada? Por que não está se abrindo outras igrejas? Porque os apóstolos não estão fazendo nada. E não adianta empurrar para o pastor. Mas nós acreditamos em nome de Jesus que ainda esse ano nós há de tomarmos a nossa responsabilidade e fazer acontecer no ano de 2026 para a honra e glória do nome de Jesus. Aplaude a Ele, que Ele é digno. Não é só um fazendo, é todos. É todos. Antes de eu ser pastor, eu era ovelha, irmão. Eu nunca pedi para ser pastor, não. E se eu fosse escolher hoje, eu escolhia ser ovelha e não pastor. Porque às vezes eu me pego dizendo assim: Deus, eu não estou cuidando nem de mim direito, eu tenho cuidado de um bocado de gente. Pastor, se eu tenho coragem de falar isso, eu tenho demais. Que é para você saber que eu também necessito. Alguém está entendendo? Então não é somente um fazendo, somos todos nós fazendo. E se fizermos, fica leve, fica tranquilo, não há peso. Nós vamos juntos para a rua, nós vamos juntos evangelizar, nós vamos juntos orar, nós vamos juntos abrir igreja, nós vamos juntos pastorear. Mas é cada um fazendo a sua parte.
Fala comigo, glória a Deus. Também eu falei sobre a sorte que nós da igreja Ouvir temos. Quem lembra disso? Nós temos uma sorte muito grande aqui. Porque 99% da igreja Ouvir é casada. Você sabe como é isso? Fala comigo. Dono de casa, dona de casa, pai de família, responsável. Nós temos uma igreja de gente com responsabilidades. Ó, coisa linda. Nós só temos aqui 3 jovens, 2 adultos, né? Que é o André e o Michael. E temos os pré-adolescentes, né? Que é a Débora, o João. São pré-adolescentes ainda. Eu tenho como criança ainda. Então, e o Michael e o André trabalham. Você acorda cedo. A responsabilidade já chegou na casa deles. Então, por que é que muitas vezes não está acontecendo? Se levarmos juntos esse fardo, nós vamos longe, irmão, aleluia. Se nós levarmos juntos, isso aqui não vai ser ruim, não. Não estou dizendo que isso aqui é ruim. Glória a Deus pela nossa igreja, amém ou não amém? Mas se torna ruim quando só eu quero fazer. Aí, meu, eu sento e digo assim, vou fazer não. E tenho feito isso. E tem dado certo. Teve evangelismo na praça, não foi eu que me movi. As células dos kids, não sou eu que estou fazendo, está se movendo. Estou lá em tudinho. Já está tendo, vai começar a abrir as células verbalizando, já tá se movendo. Amém, amém ou não amém? Eu creio numa igreja assim, viva. Viva. Porque o significado de fardo, vamos lá. Fardo é um conjunto de objetos pesados, preparados para serem transportados, que é difícil suportar, carregar sozinho. Isso é um fardo. É muita coisa junta para ser só um para dar de conta. Alguém está entendendo? Fardo. Na Bíblia, fardo é uma tarefa árdua que exige esforço mútuo. Quer dizer, precisa-se de ajuda para o transporte. Fardo é um conjunto de obrigações que ninguém deve carregar sozinho por muito tempo. E carga, pastor? Vamos entrar agora. Carga. A carga é aquilo que vem comigo. É algo pessoal. É como algo que eu não posso transferir. Sabe o que é uma carga para um ser humano? Quem já ouviu essa frase? Eu achei legal essa frase, eu já disse algumas vezes. A frase é assim: fácil é falar de mim, difícil é ser eu. Porque se houvesse um botão para desligar às vezes quem eu sou, eu desligava. Às vezes eu tenho raiva de algumas coisas em mim. É só eu que sou assim, gente? Ou tem alguém aqui também assim? Quando você passa do nada assim, fica chateado porque alguém te roubou. Você é assim como eu? Do nada, mas eu tenho muito ódio disso. Do nada alguém vai e me rouba. Aonde é esse botão para me desligar? Para mim não estar nem aí. Sabe o que é carga? O significado de carga é aquilo que pode ser transportado ou suportado por um só ser, ou por uma pessoa só. Na Bíblia, o significado de carga pode se referir a pesos, que aqui tem por finalidade responsabilidades. Fala comigo, pesos, responsabilidade. É o peso de ser pai, é o peso de ser mãe, é o peso de ser pastor, é o peso de ser empresário. É um peso da responsabilidade, é uma carga. Que ela pode ser física
como eu falei agora. Pode ser emocional. Às vezes a pessoa carrega um sanguíneo dentro de si, pavio curto. Ah, mas você tem muito pavio curto. Poxa, eu queria não ser. Vende pílula? Vende algum remédio para não ser pavio curto? Não, mas você é muito melancólico, com tudo você se magoa. E vende comprimido para deixar de ser melancólico? Meu irmão, fácil é falar de mim, difícil é ser eu. Essa carga, se você tem raiva de que eu sou assim, mais tenho eu. Eu queria estar nem aí. Eu queria estar nem aí. Mas a verdade é que eu tenho o meu tipo de ser. E sabe o que a palavra fala sobre isso? Suportai uns aos outros. E as espirituais, que aí muitas vezes é aquilo que te tenta, é o teu pecado. Porque se eu disser assim, olha, é pecado comer chocolate, talvez para a maioria vai ser, mas para mim, eu não gosto de chocolate. Sou eu. Não gosto de nada amargo. Estou falando de chocolate mesmo, né? É aquele, claro que aquele chocolate ao leite tem mais açúcar do que chocolate, não é chocolate. Mas o chocolate em si, aquele 70%, eu não como, porque eu não gosto. Aí é tentação para mim? Não, mas para a maioria, é. Agora me diga, eu posso escolher? Eu posso escolher gostar do que eu gosto? Muitas vezes, as cargas espirituais, elas vêm sendo travadas, escondidas, porque nós não podemos confessar os pecados uns aos outros. E a palavra manda confessar, para que sarem, e aí de uma forma espiritual, porque a responsabilidade de confessar é sua, mas a responsabilidade de lhe entender é minha, e vice-versa. Alguém está entendendo isso? Amém. Então vamos lá. A carga é como uma responsabilidade pessoal, e nós temos essa responsabilidade, e ela é intransferível, Marcília. Você não pode transferir. Você não pode dizer, toma, Stephanie, faz por mim. Não dá. Só você pode ser o marido da sua esposa. E só você pode ser esposa do seu marido. Você quer transferir? Não, né? Tem gente que talvez queira, mas você não quer transferir. Então, se a carga está pesada, quem carrega é você. Não adianta dizer para a vizinha, eu não suporto o meu marido. Por que casou com ele? Aí eu digo, não, mas é porque ele é muito chato. E você, o alecrim dourado. Alecrim dourado. Gente. Se ele é difícil, você também é difícil. Você já viu, eu ia dizer cobra, mas não vou dizer cobra. Você já viu uma onça casar com um javali, não, javali também é bravo. Você já viu uma onça casar com um passarinho, casar com uma lebre? Você já viu? Onça casa com onça. Se ela é difícil, mais difícil é você que casou com ela. Ah, só admitir. E se nós dois admitir, nós carrega esse fardo juntos. Aleluia. Amém ou amém? Então vamos lá. Você vai deixar de ser mãe do seu filho? Você vai deixar de ser pai do seu filho? Não dá para transferir, querido. Só você pode cuidar da sua saúde física. Dá para dizer assim, vamos dizer que você tenha muito dinheiro e você diga assim, eu vou contratar alguém para ir malhar por mim. Estou pagando aí R$1.500 para quem toda segunda, quarta e sexta for para academia e me dar um corpo sarado. Dá para fazer? Dá não, né? Porque é intransferível. Por mais que você pague o personal trainer, quem tem que ir é você. E quem faz o exercício é você. Se o personal levantar um pouquinho o peso por você,
você já não desenvolve o músculo que tinha que desenvolver. Fala comigo, intransferível. Quem vai cuidar da sua saúde? Quem tem que ir no médico? Ei, minha esposa, eu estou sentindo uma dor aqui, eu queria que tu fosse no médico por mim, dá para fazer? Não aqueles exames horríveis, aquele não sei o que tomia, que tem pela boca e tem por outro lugar, que eu não consigo dizer. Meu Deus, quem vai fazer é você. Não é outra pessoa. Fala para o teu irmão aí do lado, não adianta você fazer cara feia. É você. É sua carga. E se não cuidar? Se a doença aumentar, se virar um câncer, muitos vão chorar, mas quem vai morrer é quem? É você. Sabe, deveria ser mais fácil, porque a carga, ela é na proporção daquilo que eu sinto. Você pensa que uma pessoa que sabe se tem que malhar ou se tem que ir no médico é você, porque quem sente as dores é você. Se você passar o dia todinho dizendo para sua mãe: mãe, eu estou sentindo dor de cabeça, mãe, eu estou sentindo dor de cabeça, mãe, eu estou sentindo dor de cabeça, ela não vai sentir dor por você. Ela vai ficar: vamos no médico. Não, não vai não, vamos não, tenho medo, não, vai morrer. E aí? Só você pode fazer algo por você. Não tem nem um aleluiazinho, gente, menos um. Estou só começando. Se você deve renunciar por aquilo que te afasta de Deus, será que é o pastor que convidar você para a igreja, para a célula, para a reunião, orar por sua vida? Será que é vir para a igreja que vai mudar o teu afastamento de Deus? Só você sabe o que é que realmente te afasta de Deus. E talvez você nem queira confessar, mas você quer que magicamente alguém gere um relacionamento entre você e Deus? Isso não é um fardo, é uma carga que você carrega. Quem já assistiu aqui o filme Peregrino? Levanta a mão, só quem assistiu Peregrino. Quem não assistiu, assista, que você vai entender. Olha, irmão, só você pode renunciar àquilo que te afasta de Deus e realmente se aproximar de Deus para reconectar-se com Ele e ter um relacionamento saudável com Deus. O que é relacionamento saudável com Deus? É o relacionamento onde eu desejo Deus, eu quero Deus, eu me sinto bem estando com Deus. Quando nós falamos de festa na carne, que é essa que vai acontecer agora, próxima semana, não era para igreja nenhuma se preocupar com crente nenhum. Você quer ir para o carnaval? Vá, meu irmão, vá. É porque você não se converteu ainda. Porque se você tivesse se convertido, você era nojo. Essa é a verdade. O que adianta uma igreja cheia de gente que não é convertida? Porque tem que amarrar eles no retiro. E eu não estou falando contra retiros, não estou falando contra. O retiro é bom para a gente ir, buscar Deus, sabe, se confraternizar. Mas não é para tirar crente de dentro da cidade, porque senão peca não. É para ir, porque tem nojo até da zoada, do barulho, dessas músicas imorais. Não estou generalizando todas, mas as músicas atuais de hoje, nojeira, pornografia. Não estou generalizando, mas algumas sim. Bom, quem é Jesus, né, irmão? Nesse jogo aqui, quem é Jesus? O jogo entre você e eu, enquanto eu com eu, quem é Jesus? Bom, Jesus levou sobre si as nossas dores. Alguém pode dizer amém? Ele pagou o preço das nossas transgressões. Ele teve sobre si o meu castigo, o castigo que nos dá paz, aleluia.
sobre as suas pisaduras, nós não seremos, não, nós fomos sarados. Glória a Deus. Pois é, ele foi fiel, ele carregou a cruz. Quem lembra lá em Mateus 27, 32, que fala que os soldados ali constrangeram Simão Cirineu a carregar a cruz de Jesus. Olha isso. Ele não carregou porque quis. Ele foi constrangido a carregar a cruz de Jesus, a ajudar Jesus. Mas quem foi que morreu? Foi Simão? O Cirineu? Foi não, foi Jesus. E talvez você esteja assim, você esteja pedindo para alguém carregar a tua carga, a tua responsabilidade, a tua porção. E pode até por um momento ficar mais leve. Mas quem vai ter que morrer é você. Bom, agora enquanto a nós, como nós estamos agindo diante das nossas responsabilidades, tanto na responsabilidade com o próximo, como na responsabilidade com nós mesmos. Quem somos nós? Estamos constrangendo também algum Simão Cirineu a carregar as nossas cruzes? Será que estamos constrangendo alguém para nos ajudar, empurrando a responsabilidade? Eu vou mudar de igreja, porque naquela igreja ali ninguém me ajuda, naquela igreja ali ninguém faz nada comigo. Meu irmão, se nem você está se ajudando, se nem para o culto você vem, como é que você quer isso? Agora deixa eu te perguntar, quem poderá fazer por mim aquilo que é minha responsabilidade? Quem poderá viver as minhas dores? Quem poderá cuidar da minha esposa, das minhas filhas, cuidar da minha saúde, cuidar da minha fé, cuidar do meu ministério, a qual o Senhor me confiou? Vamos ler Mateus 10, 38. Mateus 10, 38. Diga aleluia. Mateus 10, 38 vai dizer assim: e quem não toma a sua cruz. Quem é que está falando aqui? Quem é que está falando, gente? Jesus, né? E quem não toma a sua cruz, não é a cruz dele, é a sua. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim ou atrás de mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Mateus, passa um pouquinho, 16, 24. Mateus 16, 24, Jesus vai completar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a vida por amor de mim vai achá-la. Pois do que adianta, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa pela sua alma? Pensa comigo isso. Agora vamos para Lucas. Lucas vai falar mais ou menos a mesma coisa. Lucas 14, versículo 27. Diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o quê? Meu discípulo. Espera aí, mas não era aquele que não evangelizava? Não, Jesus nunca falou isso.
O problema, irmão, é que a gente quer muito começar no outro. A gente tem que começar em nós. Você já ouviu falar que Deus não tem netos? Estou falando de netos. Pai e mãe, se você tiver pai e mãe crente, e você não for crente, você não entra no céu. Agora imagine de pastor, só porque você tem pastor, você vai para o céu. Você está na igreja, você vai para o céu. Não é assim não, filhão. É a sua cruz, fala comigo, é a sua cruz. Fale com legalidade, é a sua cruz e não nossa. Você diga assim, ó, o Pai é nosso, o pão é nosso, quando for fardo é nosso, mas quando for cruz, é a sua cruz. É ruim ouvir isso. Uma grande psicóloga, Bispa Ana Almeida, ela disse assim: dê glória a Deus quando o problema for seu, porque se o problema é seu, você pode resolver. Olha isso, não depende de ninguém, não é seu o problema. Bom, querido, existe uma cruz. Tem até uma música da Ana Paula Valadão que diz assim: ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, o caminho é árduo. Ainda existe uma cruz para você trilhar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. Existe uma responsabilidade que só eu posso fazer, ninguém pode fazer por mim. Sabe qual é? Em todas as 3 partes bíblicas que nós lemos, e tinha outras, é a parte de negar a si mesmo. Negue a si mesmo. Porque você tem vontade de ir para a academia e não vai. Por quê? Porque você não quer. Você tem vontade e precisa ir no médico e não vai por quê? Porque você não quer. Você sabe que precisa perdoar, até queria perdoar, mas não perdoa por quê? Porque você não quer. A sua carne domina você. Você tem vontade de orar mais, você tem vontade de ir para a igreja, você tem vontade de fazer tanta coisa boa, de evangelizar. Você sabe que tem um chamado, mas não faz, por quê? Porque você ainda não negou a si mesmo. Aí vem as frases: eu estou cansado, eu estava com sono, eu não consigo, eu não sei orar, eu não entendo nada quando eu leio a Bíblia. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com negar a si mesmo. Toda vez que você come o bolo e tira um pedaço de Deus, porque todo mundo falta à igreja, mas não falta o trabalho, que tem que receber o dinheiro. Eu não estou falando aqui em relação a pessoas que realmente precisam faltar. Eu estou falando de mim, de você, que às vezes poderia vir, não vem, porque não quer. Aí bota o pobre do filho no meio, bota a pobre da filha, bota o marido, bota a esposa, eu só pego quando for para você. Eu estou falando de mim e de você, porque cada um aqui, a palavra diz o quê? Quando for cear, julgue o homem a si. Não é o pastor julgando ninguém, é a pessoa julgando a si mesmo. Graças a Deus que eu estou gripado, mas eu não vou para a igreja hoje. Nunca ouvi ninguém dizer isso, mas a impressão foi quase essa. Graças a Deus. Será que eu tenho negado a si mesmo? Eu vi uma frase, irmão, e que Deus falou comigo, não é para você não, eu vou falar que Deus falou comigo. Sabe por que muitas vezes eu tento amenizar o que Deus fala comigo quando eu vou falar para você? Porque Deus não me alisa. Deus, quando vai falar comigo, é com voadora. Porque senão eu não escuto não, irmão. Eu me converti sozinho dentro de um quarto, lendo uma Bíblia, chorando e dizendo: eu não vou ser crente.
Espírito Santo me visitava de madrugada para eu poder me converter. Ô, bicho duro, era eu e Paulo. Eu sei que tipo de carne eu tenho, irmão. Quando fala sobre responsabilidade pessoal, o Senhor tem falado para mim a seguinte pergunta. É que eu vou falar como pastor, tá? Porque pensa num bicho. Estou falando pastor de verdade. Pensa num bicho, para sofrer é pastor. Sofre. Ai, sofre. E besta. Sofre demais. Se você ouvir um pastor que diz que não sofre, ele não é pastor, é lobo. Já viu um lobo ficar com pena da ovelha que morreu? Não. Agora, pastor, ele sofre. E aí, no meio desses sofrimentos, o Senhor me fez a seguinte pergunta. Vou pegar aqui o Marcílio. Gosto de pegar o Marcílio porque ele não se ofende. Preocupado com o Marcílio, olha. De madrugada, gente, tu pensa num negócio que eu tenho ódio. É passar a noite todinha acordado por causa de fulano que não veio para a igreja porque não quis. Porque ele não quis. Eu não estou julgando, não. Eu sei que ele não veio porque não quis. Mas eu passo a noite todinha acordado. Eu fico, Senhor, deixa eu dormir. De manhã eu estou assim. A minha sogra vem dormir aqui de vez em quando. Diz assim, que foi, Leandro? Tu se acordou? Me acordei desde as 4 da manhã que eu estou acordado. Por quê? Por causa de fulano, que aconteceu uma coisa com ele. E eu estou lá preocupado com ele até agora. E era coisa grave do fulano? Não. Era falta de peia. Era só falta de peia. Não é peia do pastor, é peia da vida. Tem cabra que só vai aprender quando apanhar da vida. E aí o Senhor perguntou assim, vamos dizer que esse fulano é o Marcílio. Aí o Senhor disse assim, quantos anos ele tem? Olha isso, Rejane. O Senhor falou isso de mim, eu fechei e saí para não ouvir, que eu não queria ouvir o que ele está dizendo para mim. Ele disse assim para mim, quantos anos ele tem? Quantos anos o Marcílio tem? Nem respondi. Ele é pai de família. E você está pagando uma conta que é dele. É para você. Gente, isso foi tão libertador, Sol. Tão libertador que agora, quando vem a insônia, a preocupação por essas coisas assim, eu digo assim: quantos anos ele tem? Tu entende, Rejane? Quantos anos ela tem? Tome vergonha, vai dormir. Porque fardo é uma coisa, carga é outra. Fala comigo, fardo é uma coisa. Aí fulano não vem para ir para a igreja. Olha aí, o Senhor continuou falando comigo. Fulano não vem para a igreja. Eu estou desesperado, Senhor. Ele está doente? Não. Morreu alguém na família? Não. Ele é viúvo? Não. É órfão? Não. Eu mandei você visitar os doentes, os enfermos que estão com fome, a viúva e o órfão. E ele, quantos anos ele tem? Tem coisa que a gente não quer ouvir. Fala comigo, fardo é fardo. Não, fala forte, fardo é fardo. Carga é sua. Se você fosse pastor, você ia entender como essa palavra é libertadora. A senhora quer entender, dona Eliane? A senhora quer entender? Quantos anos Léo tem? E a senhora lá preocupada, ele dormindo. Ah, se deitada, dona Eliane. Ele casou, ele que cuida da esposa dele. Para a senhora é mais difícil. Porque a senhora é mãe, né? Não tem esse botão para apertar. Mas escute Deus dizendo para a senhora. Talvez Deus vá usar um psicólogo para lhe dizer a mesma coisa. Se é que já não usou.
do corajoso. Quantos anos ele tem? Então a responsabilidade é dele. Fale comigo, é minha responsabilidade. Para terminar, será que eu amo a Deus? Eu estou falando sobre responsabilidade. Será que eu amo a Deus? Eu tenho fama de que amo, porque todo domingo eu estou na igreja, porque eu tenho a camisa gospel, porque eu botei lá no meu status do Instagram, eu sou cristão. Você ama a Deus? Você está vivo? Ou você tem fama de que vive? Lembra das cartas de Apocalipse? Você ama a Deus? Mas você ama a Deus como antes? Ou ele poderia dizer: uma coisa eu tenho contra ti, você já não me ama mais como antes. Então volta para o primeiro amor, porque isso aí não depende de esposa, não depende de igreja, não depende de pastor, não depende de filho, não depende de pai, de mãe, de marido. Isso aí depende de você. A palavra diz: volte, volte, filho meu, volte para os meus braços, volte ao primeiro amor, volte, porque eu estou com saudade de você. Os músicos, queria que você agora começasse a orar. Nós vamos cear e a ceia diz: analise-se o homem a si mesmo. Quais são os comportamentos que você tem tido? Quais são os comportamentos? Comportamentos que geram fama? Você tem fama de que vive? Todos olham para ti e te vê rico, e Deus olha para você e vê você como? E Jesus diz assim: eu te vejo fazendo tantas coisas, mas uma coisa eu tenho contra ti, não me amas mais como antes. Fala: misericórdia, Jesus. Misericórdia, Senhor Jesus. Que o meu coração seja um coração sedento, tendo fome e sede da tua presença. Tu és a água que me sacia, Senhor. Tu és o fogo que me aquece. Tu és as forças, Senhor, que me deixam de pé todos os dias. Se há sabedoria em mim, vem de ti. Se há palavras que venham trazer algum benefício ao irmão, tudo vem de ti. Senhor, que arda em mim fome e sede da tua presença. Que eu não me esconda, que eu não empurre para o lado ou para o outro a responsabilidade de fazer algo por mim. Por mim, querido, a palavra diz que nem as tentações que vieram sobre a tua vida, as que foram autorizadas, nem elas vieram que você não pudesse suportar. Só foi autorizada tentação na medida de você poder suportar. Se você não está suportando, é porque você não está negando a si mesmo e trabalhando na cruz. E o Espírito Santo está aqui essa noite. Queria que você ficasse de pé agora para adorar junto comigo e entregar a sua vida a Jesus. Enquanto a gente adora com esse louvor, se você tiver que chorar, chore.
Talvez nunca mais você adorou de verdade, chorou de verdade. Suba
Que o nosso testemunho cresça, Jesus. Te exaltamos. Que a nossa fome, que a nossa sede, Te exaltamos. que a gente não tenha só aparência, não. Ó Senhor. Entrega tudo a Ele, vai, entrega tudo. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Faça sua oração agora. Eu já quero chamar os presbíteros, diáconos. A palavra diz que o homem examine-se a si mesmo. Se houve em você algum pecado, é hora de arrepender-se. É hora de você dizer: Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, de ter ficado preso em um estado de paralisia, porque não fui capaz de dizer não à minha carne. O apóstolo Paulo, querido, fala o seguinte: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. E se faço o que não quero fazer, logo não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Muita coisa errada e muita coisa que não deveria ser feita, ou muita coisa que deveria ser feita e nós não fazemos. É só o pecado habitando em nós, porque a gente não negou a si mesmo. Então faça essa oração agora: Senhor, eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz. Diga: eu tomo a minha cruz. A minha cruz é a minha responsabilidade, não é de ninguém. E eu vou melhorar em Ti. Querido, tem testemunho muito mais poderoso do que o seu. Se você é viciado, tinha gente muito mais viciada que você e hoje é homem de Deus. Se você é uma mulher difícil, tinha mulher muito mais insuportável e tem testemunho hoje de transformação. O Espírito Santo, Ele é poderoso em todos nós. Em todos nós. A medida é nós que buscamos. Então diga agora: Senhor, eu carrego a minha cruz, é a minha medida. Eu não preciso estar me comparando com ninguém. Eu não preciso ser ungido como fulano é ungido, ungida como ciclano é ungida. Não, é a minha cruz, é no meu tamanho. E eu vou fazer por onde? Você pode dizer isso? Consciente, não é porque eu estou mandando não. Diga consciente: eu vou melhorar em Cristo Jesus. Eu vou melhorar em Cristo Jesus. Levante as mãos para cá. Pai, aqui estão os elementos: o pão e o vinho. E que agora é o sangue e o corpo de Jesus. E diante do que o Senhor nos colocou para trazer a memória que gera esperança, nós estamos aqui para celebrar a Tua morte, mas também a Tua ressurreição, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria só que a mídia mexesse o fio para lá, e as pessoas vão fazer 2 filas únicas para poder ceiar, tá bom? 2 filas únicas. Você vem pelas laterais e sai pelo meio. Quem não for cear, pode sentar. O universo chora, o sol se apagou,
ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ô morte, onde estás? Jesus ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é. Cante. Pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Mais uma vez, pra sempre. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Só aqueles que reconhecem. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cante. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. A ceia, ela é um memorial
do sacrifício de Jesus. Mas ela também poderia ser um testemunhar de que Jesus foi até o fim. Também foi difícil para ele carregar a cruz. Também ele desejou que alguém o ajudasse. Afinal, ele levou Pedro, Tiago e João na hora da oração. Fiquem acordados comigo. Mas um sono veio do céu. Ó, Wilson, um sono veio do céu. Interessante, Deus dá pessoas para carregar os fardos, mas a carga, a cruz, Deus tira as pessoas para a gente entender que Ele é suficiente para a gente carregar sozinho. E Jesus disse assim: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Fala aleluia, aleluia. Você também pode fazer isso essa noite. Diga: seja feita a tua vontade e não a minha. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, levantou e deu graças. Diga: graças a Deus. E disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Eu faço isso pela remissão dos pecados. E sempre façam isso, lembrando-se de mim. Pode comer, né? Semelhantemente, ele tomou o cálice. Levante o cálice e dê graças a Deus. E disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens, para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode tomar do sangue. Suas mãos, Pai. Aqui está o teu povo, que de uma forma maravilhosa ouviu a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que nós devemos trocar contigo os nossos fardos, porque o teu é leve.
se há algo pesado em nós, hoje nós trocamos contigo e sabemos que o Senhor tem nos fortalecido para o dia de amanhã. É um dia de cada vez e nós vamos vencer a cada um deles, porque o Senhor permanece fiel. Toma teu povo nas tuas mãos, guarda-os como menina nos teus olhos, e que ninguém possa fazer mal a eles. Nenhuma enfermidade, nenhuma doença que esteja escondida tem autoridade para ceifar a vida deles. Que eles têm um propósito para cumprir, Senhor, e eles cumprirão. Que o Senhor te abençoe, que Ele se incline para ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz para você vencer todas as batalhas. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus, que é nosso amigo e conselheiro. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus.